Olá pessoal, bom dia, bom dia. E mais uma live de sexta-feira, às 9h09, começando mais uma live do Simplifique com a TCD. E hoje nós vamos falar sobre feridas. Eu me chamo Linéia Coraza, sou a professora Linéia Coraza da técnica Coraza para Dor, onde no Simplifique com a TCD, das sextas-feiras, nós falamos sobre como tratar dores físicas e emocionais de forma rápida e eficaz, né? E o nosso tema de hoje é de como a TCD pode te ajudar no tratamento das feridas, tanto as feridas físicas, as feridas marcadas na pele, né? E as feridas emocionais que estão aqui dentro do nosso coraçãozinho, tá? Então, começando, né? Mais uma live de sexta-feira, ok? Então, quais são as nossas dificuldades em se tratar feridas físicas, que são as feridas que aparecem no corpo? Como psoríase, tá? Como as feridas abertas, feridas de diabetes, de pessoas que têm diabetes, né? Nós começamos há um tempo atrás a tratar ferida de um jeito especial com os cristais programados, tá? Então, nós começamos a tratar essas feridas fazendo o seguinte: circulando essa ferida com os cristais, apenas colocando numa ferida. Vamos supor que aqui eu tenho uma ferida, né? E a gente pegava os cristais e circulava essa ferida, tá? Ou de um outro jeito, colocávamos um gráfico mãe, tá? Um gráfico mãe em cima dessa ferida, ou um mini gráfico em cima dessa ferida, tá? E nós começamos a notar que essas feridas, elas diminuíam o tempo de recuperação. E aí eu comecei a estudar na minha clínica, a cada dia que passava, um jeito diferente de tratar feridas, tá? Então eu vou passar para vocês as novidades que nós temos em fazer o tratamento com os cristais programados e a TCD em feridas, tá? Por favor, gente, vocês podem me dar um feedback se vocês estão me escutando e estão me vendo. Tem uma pessoa dizendo, José, dizendo que não está me ouvindo. Por favor, quem está aqui pode me dar um feedback se está me ouvindo. Tá? Me dá um feedback. Letícia, se você estiver aí, me dá um feedback se vocês, Dida, se vocês estão me ouvindo. Beleza, obrigada, professor Francisco, obrigada. Algum problema, José? Sai e entra novamente, por favor. Obrigada. Então, assim, a partir de um tempo para cá, de 2 anos para cá, a gente começou a tratar feridas de um jeito diferente do que simplesmente circular a ferida com os cristais programados, né? Então, vocês sabem que quando a gente tem algum problema, um cisto sebáceo, ou mesmo uma ferida aberta nas costas, no braço, no pé, nós fazemos isso com agulhas, cercando o dragão, né? E eu me lembrei disso e eu comecei a fazer isso com os cristais, não cercando somente cercando a ferida com os cristais, mas cercando o dragão. E como é, professora, cercar o dragão?
fazermos um cristal norte, sul, leste e oeste e os colaterais. Lógico que nós precisamos também fazer o tratamento dessas feridas no posto de saúde, debridando essas feridas, né? Então, essas feridas, elas começaram a diminuir, a fechar muito mais rápido do que apenas circulando essa ferida com os cristais. E nessas feridas presenciais, então a gente faz norte, sul, cercando o dragão, leste e oeste, exatamente deste jeito que eu tô fazendo, e os colaterais que faz como se fosse um X, tá? Fazendo isso, as feridas que não fechavam de 30 anos, em 3 meses elas estão fechadas. Feridas pequenas, abertas devido a um machucado, 10, 15 dias elas estavam fechadas. Então vejam, nós temos um jeito certo de tratar feridas e um jeito certo de tratar cicatrizes. Nós fizemos uma live aqui falando somente sobre cicatrizes, tá? Em que nós colocamos os cristais na cicatriz. E a ferida é diferente. Nós cercamos o dragão. Professora, só isso? Não. Depois que nós cercamos o dragão nessas feridas, nós vamos colocar a nossa intenção, tá? Mentalizando essa ferida, cicatrizando, fechando, diminuindo até o fechamento completo dela. Em uma semana nós fazemos cercar o dragão. Quando essa ferida cai muitos cristais, a gente faz isso 2 vezes na semana com o paciente. Na semana seguinte, a gente coloca uma gazezinha, tá? E colocamos um mini gráfico com 3 cristais no centro dessa ferida. Então, uma semana cercando o dragão, uma semana colocando o mini gráfico com 3 cristais. Na semana seguinte, cercando o dragão, na outra semana colocando o mini gráfico com 3 cristais, e na quinta sessão nós fazemos um ajuste disso, cercando o dragão e ainda colocando o mini gráfico com 3 cristais, tá? Professora, por que você faz isso? Porque você mudou a técnica de tratamento da ferida. Como eu tenho uma base clínica muito grande aqui no consultório, eu comecei a estudar e eu comecei a ver que as feridas em torno de 30 dias, feridas um pouco menores que isso aqui, em 30 dias fechavam. Eu falei, não, eu quero fechar mais rápido, né? E aí a gente começou a fazer isso, cercando o dragão, colocando mini gráficos, tá? E essa ferida de 30 dias começou a fechar em 20. Por exemplo, feridas em que estão sendo feitos curativos com o médico. Vocês não vão fazer nada, vocês não vão abrir, vocês não podem abrir. Mas vocês podem pegar um gráfico mãe, o gráfico mãe da TCD, né? Com 5 cristais atrás, e colocar em cima desse curativo. Ou apenas mini gráficos com 3 cristais da TCD, colocando em cima desse curativo e mentalizando a cicatrização dessa ferida. O fechar, a dissolução, o fechar disso, dessa ferida deles, né? E aí eu cheguei a aperfeiçoar um pouquinho mais, tá? Então, essas feridas em que estão fechadas e que você não pode cercar o dragão, o que a gente está fazendo? A gente pede para o paciente tirar uma foto dessa ferida aberta, manda para a gente e você dá o gráfico mãe ou mini gráfico para ser colocado em cada curativo que ele troca. E você vai trabalhar nessa foto, à distância,
através da radiestesia, colocando nome, data de nascimento, né? E trabalhando na foto do paciente, cercando o dragão com os cristais, né? Na foto, toda semana essa foto precisa ser trocada. Nós não podemos trabalhar toda semana na mesma foto, porque essa ferida vai estar diferente a cada semana, tá? E foi por causa desse tratamento nessas fotos que eu cheguei à conclusão que as feridas diminuíam e cicatrizavam mais rápido, cercando o dragão com os cristais, tá? Nós aperfeiçoamos várias técnicas nessas feridas à distância, em que circulávamos apenas, colocávamos apenas numa semana o gráfico mãe e essa ferida não mudava. E a hora que eu comecei a fazer isso, cercar o dragão, os pontos cardeais e colaterais, na outra semana com a outra foto colocando o mini gráfico, porque aí você pode trabalhar colocando o mini gráfico em cima dessa ferida sem problemas nenhum, né? Agora presencial aí complica, né? Então eu percebi que o tratamento da ferida, né, colocando aqui para vocês pontos cardeais, colaterais, nessa ordem, numa semana, na outra semana mini gráfico, na outra semana cercando o dragão, e na próxima semana unindo isso, cercando o dragão e colocando um mini gráfico. Foi muito, muito, muito bom. Bom, o que eu posso fazer a mais? Eu vou fazer aurículo. Professora, qual aurículo que você faz? Aurículo da TCD. Nós temos 3 tipos de aurículo para fazer, tá? A primeira, Xemém, abrindo com Xemém rim simpático. Vamos supor que a ferida esteja na perna e você vai ver qual meridiano passa na perna, tá? Vamos supor, eu tive um caso em que eram 2 feridas, passava no meridiano do baço e a outra no meridiano da vesícula biliar. Então, Xemém rim simpático, os meridianos onde estão as feridas, e se for na perna, eu vou fazer uma correntinha desde quadril até pé, e colocando um cristalzinho no espelho da região do tornozelo, da perna, onde está essa ferida. E aí, eu termino com a TCD da perna, que eu vou esticar o fio, desde trocânter até a sola do pé, levo esse fio no VG, mini gráfico com 3 cristais. Gente, esse tratamento para ferida tem diminuído muito, muito, e tem melhorado muito a cicatrização. Diminuído, o que eu digo, é o tempo de cicatrização dessas feridas. O segundo método de trabalhar essa ferida é fazendo uma harmonização emocional na orelha, tá? Fazendo uma harmonização emocional nessa orelha, órgãos vísceras, né? E os traumas emocionais, porque ela pode ter vindo de um trauma emocional, tá? Por exemplo, se for uma ferida vindo de diabetes, eu vou tratar a diabetes, né? Eu vou dar banho nessas feridas, tá? Nós temos chás especiais também para dar banho nessas feridas. Eu uso num dia guaçatonga com tanchise e no outro dia pitanga com goiaba. Se for no pé, se você puder inclusive fazer um escalda-pé, maravilhoso, tá? Se não for, você pode pegar uma gaze e banhar essas feridas, né? E o que acontece? Outra coisa,
essa ferida, ela pode ter vindo de um trauma emocional. Eu já peguei feridas horríveis de 30 anos, que a pessoa não era diabética, mas foi o quê? Foi uma surra em que ela ganhou do marido e essa ferida nunca mais fechou. Então aí nós precisamos trabalhar o emocional desse paciente, né? E aí o terceiro método é o desbloqueio emocional, tá? Então, 3 métodos: abrindo com o Xemen simpático, os meridianos envolvidos na dor, a harmonização e o desbloqueio emocional. Então, nós estamos fazendo um pull para tratar essas feridas, tá? Essas feridas, você fazendo esse pull, tratando os pontos cardeais, cercando o dragão, e os colaterais, em uma sessão, na outra sessão colocando mini gráficos, o tratamento auricular e o tratamento da TCD, e ainda ensinando o paciente banhar essas feridas com os próprios chás. Gente, essa ferida que levava 60 dias para fechar, em 20 dias vai fechar, tá? E por quê? Porque os cristais programados, eles aceitam a sua intenção. Então não é somente eu colocar uma agulha cercando o cristal, cercando a ferida, desculpa. É colocar os cristais programados e dando a nossa intenção. E a nossa intenção é exatamente essa, para que essa ferida vá fazendo isso, vá fechando e cicatrize, tá? Então, fazendo essa união toda do cercar o dragão, fazer aurículo e terminar com a TCD, e ensinar o paciente a fazer banhos de ervas em casa, é um pull perfeito para vocês começarem a tratar feridas. Eu uso no primeiro dia tansagem com guaçatonga, fazendo um chá. No segundo dia eu uso pitanga e goiaba, tá? E aí eu vou alternando, tá? Outra coisa, o que a gente pode fazer? Por exemplo, psoríase, quando é em uma região. Eu tive um caso de uma paciente que tinha psoríase em uma região do pé, abaixo, no meridiano do baço, uma ferida enorme de psoríase que ela já estava tratando há 3 anos, e nós fizemos isso, tá? E ali o pé era maravilhoso para que você desse banho com essas ervas, né? E ela era terapeuta, então ela cercava o dragão, tá? Ela fazia o tratamento na aurículo para ela e fazia a própria TCD do pé. Agora, quando a psoríase é no corpo todo, vocês vão mais ou menos tratar a TCD como se fosse a live que eu dei sobre a fibromialgia. Então, se eu tenho muita psoríase no braço, eu vou fazer a TCD do braço. Aí eu não vou cercar o dragão, porque eu não posso cercar o dragão no paciente todo. E psoríase, gente, é emocional, tá? Você trabalhando o emocional desse paciente, a psoríase vai embora, tá? A psoríase é tratamento emocional mesmo, tá? E eu, além de começar a fazer o tratamento das feridas, trabalhando a TCD ou a harmonização, eu tenho uma forma especial de fazer um desbloqueio emocional, onde nós aprendemos no nosso curso. Eu ensino esse desbloqueio emocional, só pode ser feito presencialmente, né?
em que, por exemplo, nessa paciente que ela apanhou do marido há 30 anos atrás e ela ficou com essa mágoa, com esse rancor, né, de ter levado essa surra, né, aí nós temos um jeito especial de fazer um desbloqueio emocional que é complicado de eu contar aqui, porque são passos, né, são passos extremamente, como que eu vou falar, que você vai seguir uma ordem, né, diferente de uma harmonização, mas na harmonização emocional, em que eu já falei em várias lives, em que eu faço o ciclo de geração, ou seja, o ciclo Shen, seguir as setinhas, começando pelo fígado, coração, baço, pulmão e rim, eu fazendo a harmonização dos órgãos e vísceras, eu já estou meio que tratando o emocional. Por quê? Porque o cristal, ele mexe em 3 níveis. No órgão, por exemplo, fígado, ele vai desbloquear o meridiano do fígado desde F1 até F14. E ele vai lidar no emocional do fígado, né, da madeira, que é a raiva, mágoa, rancor, ressentimento, né? Então, eu fazendo esse ciclo Shen rodar, eu estou harmonizando e meio que fazendo um meio desbloqueio emocional. Então, antes de fazer um desbloqueio emocional mesmo no meu consultório, eu faço uma harmonização emocional, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu anotei, tá? Então, não esqueçam, né? O benefício de se tratar os pacientes com feridas, né, físicas, é maravilhoso com os cristais programados. É muito mais rápido, muito mais tranquilo, tá? Então, se essa ferida está fechada, você não vai abrir, você vai colocar os cristais em cima dessa ferida através do gráfico mãe da TCD ou os mini gráficos. E, se possível, conversar com o paciente que você pode fazer esse tratamento de ferida à distância também. Mais uma dica que eu acabei esquecendo, por exemplo, para feridas de diabetes, além de eu fazer tudo isso, eu estou tratando a diabetes. Nós temos fitoterapias para tratar diabetes, né? E eu uso muito, e eu inclusive indico muito, um mini gráfico com 3 cristais no ponto BP3 do lado direito, em que, se você coloca e sabe como trabalhar esse cristal, a maneira correta de trabalhar esse cristal programado, em colocar um mini gráfico com 3 cristais e fazer a sua intenção para que esse nível da glicose comece a baixar, não vai parar de tomar fazer o seu tratamento, mas o nível da glicose de 400, gente, ele começa a baixar e as feridas começam a cicatrizar. E além das feridas físicas, nós temos também as feridas emocionais, que eu já falei aqui, que seriam com a harmonização emocional e com o desbloqueio emocional, tá? Então, gente, esse hoje foi o nosso assunto no Simplifique com a TCD, de como a TCD pode ajudar no tratamento das feridas, tanto físicas quanto emocionais. E eu queria pedir um favor para vocês, essa live vai ficar gravada, se vocês puderem, né, escrever embaixo, me dando sugestões de temas, tá? Que vocês queiram que eu venha aqui nas sextas-feiras, às 9h09 da manhã, me dando sugestões de temas de dores físicas e emocionais da TCD, né? De como tratar as dores físicas e emocionais com os cristais programados. Me deem sugestões, tá? A gente vai pegar as sugestões, vai montar uma aula, vai montar uma live e vai trazer para vocês, tá? Então, não esquecendo, todas as terças-feiras, às 9h09 da noite,
nós temos a live com nossos alunos, falando as experiências deles com os cristais programados em dores físicas e emocionais e ATCD. Na quarta-feira, às 9h09 da manhã, nós temos as lives das dúvidas dos alunos. Na quarta-feira eu respondo todas as dúvidas dos meus alunos, né, sobre dores físicas e emocionais e ATCD. E na sexta-feira nós temos a live às 9h09 da manhã, no Simplifique com ATCD, abordando temas em que eu tenho várias sugestões e deixo as sugestões para mim, para a gente poder conversar mais com vocês na sexta-feira às 9h09. Bom final de semana, bom feriado, bom carnaval, tá? E até a semana que vem. Um beijo no coração de todos e Deus abençoe.